Advogado, jornalista e romancista, José de Alencar teve fundamental papel para o desenvolvimento do romance e do pensamento intelectual no Brasil do século XIX. É patrono 23 da Academia Brasileira de Letras por escolha de Machado de Assis. Primeiro escritor romântico a desenvolver o romance com temas mais variados e abrangentes do que seus sucessores. Alencar empenhou-se em retratar diversas esferas e incluir o maior número de tipos personagens até então vistos na literatura brasileira. Ele não se contentou somente com a sociedade burguesa carioca de seu tempo, mas também empenhou-se nos tipos brasileiros como o gaúcho e o sertanejo. Sua intenção era retratar um painel geral do país, de norte a sul, além de tentar estabelecer uma linguagem brasileira. A obra de Alencar é um retrato de suas condições políticas e sociais. Grande proprietário de terras, político e conservador, monarquista, nacionalista exagerado e escravocrata. O romancista transparece essas posições em sua obra, como se pode perceber na maneira como ele retrata índios e a sexualidade feminina em seus romances. Podemos dividir a obra de José de Alencar em 4 fases: urbana ou social, com as obras 5 Minutos, A Viuvinha, Lucila, Diva, A Pata da Gazela, Sonhos d'Ouro, Senhora e Encarnação. A fase indianista, com o Guarani, Iracema e Ubirajara, a fase histórico com as Minas de Prata, Guerra dos Mascates, e a fase regionalista, com o gaúcho, Tronco do Ipê, Tio e o sertanejo. Lucila, Diva e Senhora são os 3 romances mais conhecidos da fase urbana de José de Alencar. Eles fazem parte da chamada trilogia Perfis de Mulheres e retratam uma sociedade elegante, marcada pela ascensão da burguesia carioca empenhada em seguir a moda das cidades europeias, mais notadamente de Paris, no que diz respeito tanto às vestimentas quanto à vida cultural do Segundo Reinado. As principais características do romance urbano são final feliz ou ideal, a prevalência do amor verdadeiro, os protagonistas são femininas, que refletem um ideal de feminilidade, o retrato das relações familiares, o ambiente doméstico, casamentos e as questões financeiras, como herança, dotes, título, falência e outras. Um dos aspectos marcantes de Alencar é a caracterização que faz das heroínas, como mulheres fortes, senhoras de seu destino. É o caso, por exemplo, de Maria da Glória, moça recatada e pura que se transforma na cortesã Lúcia, Lucila. Esse gesto de degradação moral tem uma função nobre: ajudar a família empobrecida durante a epidemia da febre amarela. Expulsa de casa pelo pai, a heroína segue na vida de cortesã para sustentar os estudos da irmã. O romance Senhora é um exemplo da habilidade com que José de Alencar, ao mesmo tempo que reproduz a estrutura das narrativas românticas, apresenta um olhar crítico para alguns dos desvios da sociedade da época. Os protagonistas da história são Aurélia Camargo e Fernando Seixas. Apaixonados na juventude, acabam se separando por problemas financeiros. Seixas aceita um dote para ficar noivo de uma moça mais rica, Adelaide Amaral. Quando recebe uma grande herança do seu avô, Aurélia resolve vingar-se da humilhação a que foi submetida por Seixas. Decide casar-se com o rapaz e, para tanto, compra-o com um dote de 100 contos de réis. Manuel Antônio de Almeida, filho de pais portugueses, nasceu no Rio de Janeiro. Concluiu o curso de medicina em 1855, mas não exerceu a profissão, dedicando-se ao jornalismo. Autor de um único romance, Memórias de um Sargento de Milícias, foi patrono da cadeira número 28 da Academia Brasileira de Letras. Ele é um autor que cronologicamente se situa dentro do romantismo urbano. Porém, a obra difere dos folhetins que faziam tanto sucesso na corte, pois se detém nas classes populares, traçando um perfil preciso e descontraído do Rio de Janeiro no tempo do rei Dom João VI. O romance Memórias de um Sargento de Milícia
além de registrar os hábitos, a moda e a maneira de viver das classes populares, ironizava certos aspectos do romantismo e também os românticos em geral. Em sua obra, encontramos um cenário diferente, pois são as camadas mais baixas da população que aparecem e não a elite burguesa. Os episódios são engraçados. O protagonista, criado pelo padrinho, mete-se em mil peripécias, comportando-se como um verdadeiro anti-herói que aprecia a malandragem e envolve-se com várias mulheres. As personagens dessa história são homens e mulheres pressionados pela necessidade e, na tentativa de driblar o destino, recorrem a pequenos golpes, explorando relações de influência e proteção e se divertem em festas populares. Quase como uma comédia de costumes, o romance traça contornos realistas quando apresenta o avesso das instituições sociais que se imaginavam sérias e respeitadas.